Batalha dos Guararapes, 18 de abril de 1648. 7 regimentos holandeses com 4.500 homens e 6 peças de artilharia partem do Recife com destino ao Cabo de Santo Agostinho. As tropas holandesas eram comandadas pelo tenente-general Sigismund Volskop. O provável objetivo e destino dos holandeses era o Cabo de Santo Agostinho, ponto no litoral de fácil localização pelas naus procedentes da Europa e África, localizado a 36 quilômetros ao sul do Recife. A conquista do Cabo pelos holandeses impediria as comunicações dos patriotas luso-brasileiros com a Bahia e o sul de Pernambuco, e dessa forma impossibilitaria a chegada de reforços, pessoal, munição e armamento. O primeiro destino dos holandeses foi a Fortaleza dos Afogados, local onde realizaram uma demonstração de força para amedrontar a população e os insurgentes patriotas. Estamos atacando! Prendam todos! Em seguida, o coronel House é destacado para vigiar os arredores do Arraial do Bom Jesus, quartel-general dos patriotas. O segundo destino dos invasores holandeses era a Barreta, atual Pina, região onde existia um pequeno posto de patriotas luso-brasileiros comandado pelo capitão Bartolomeu Soares da Cunha. Apesar da luta valorosa, 54 homens foram mortos, enforcados ou degolados pelos holandeses. Após o massacre em Barreta, o exército holandês segue para a Leiteria, atual Boa Viagem. Após a partida para a Leiteria, foi dada a ordem para o coronel House e seu regimento juntarem-se ao grosso do exército holandês. Às 14 horas, 2.200 homens deixaram Arraial Novo do Bom Jesus, quartel-general dos patriotas, com destino a Ibura, para travar combate com os holandeses. Os terços eram comandados pelos mestres de campo Fernandes Vieira, Vidal de Negreiros, Henrique Dias e Felipe Camarão. O exército luso-brasileiro era comandado pelo mestre de campo, general Francisco Barreto de Menezes. Em Ibura, os patriotas realizaram um conselho de guerra. Francisco Barreto de Menezes decide então seguir para os Montes Guararapes. Ao final da tarde, as tropas luso-brasileiras chegaram aos Montes Guararapes e iniciaram a montagem do acampamento. Os holandeses pernoitaram em Leiteria. Anoitece e, ao amanhecer, inicia-se a tomada do dispositivo luso-brasileiro. O terço de Felipe Camarão ocupa o flanco direito, a leste, na região de Alagadiço. O terço de Henrique Dias posiciona-se no flanco esquerdo, a oeste, em Oitizeiro. E o terço de João Fernandes Vieira ocupa o centro da defesa, na região de Boqueirão. O terço de Vidal de Negreiros constitui a reserva da tropa, na retaguarda do terço de João Fernandes Vieira. O valente Antônio Dias Cardoso segue com 60 homens para estabelecer contato com a coluna do exército holandês, que saíra de Leiteria na manhã do dia 19 de abril de 1648. Tinha como missão atrair o exército batavo para o Boqueirão, ao sul dos Montes Guararapes. O local foi escolhido judiciosamente pelo comando luso-brasileiro, pois favorecia a tática de peleja dos patriotas e limitaria o desdobramento e mobilidade do exército holandês. Após ter cumprido sua missão de forma valorosa, ousada e corajosa, Antônio Dias Cardoso reintegra-se ao terço de João Fernandes Vieira, no centro do dispositivo luso-brasileiro. O exército holandês inicia a tomada do dispositivo para o combate. A vanguarda, composta dos 2 primeiros regimentos, ocupou o Morro do Telégrafo, antigo Monte Barreiras, posicionando-se no flanco direito holandês a oeste, fazendo frente ao terço de Henrique Dias. O grosso do exército holandês, 3 regimentos, ocupou o centro do dispositivo no sopé dos Montes Guararapes, fazendo frente ao terço de João Fernandes Vieira. Os 2 últimos regimentos holandeses deveriam ocupar o flanco esquerdo do dispositivo, a retaguarda do Morro do Telégrafo, constituindo a reserva holandesa. Iniciando a batalha, o terço de Henrique Dias, que ocupava o Morro do Oitizeiro, massacra a vanguarda holandesa. Em seguida, é atacado pelos regimentos que constituem a reserva do exército batavo. Para socorrer Henrique Dias, é realizado um contra-ataque pela primeira reserva, constituída por Barreto de Menezes, porém sem sucesso.
Para evitar o envolvimento pela reserva que se impunha contra o terço de Henrique Dias, Francisco Barreto de Menezes reúne elementos formando a segunda reserva e determina que sigam para o outeiro dos Guararapes, atual Morro da Igreja, a fim de barrar o avanço holandês e deter a possibilidade de um flanqueamento. Morte aos invasores! Vamos expulsá-los do Brasil! O contra-ataque vitorioso realizado pela segunda reserva, constituída por Barreto de Menezes, sela o destino dos holandeses na primeira Batalha dos Guararapes. O exército luso-brasileiro consegue finalmente rechaçar os holandeses, que, acuados, retiram-se para o norte dos Montes Guararapes. Os holandeses retiram-se para Recife à noite com um saldo de 1.038 baixas, sendo 515 mortos. Os patriotas vitoriosos tiveram 80 baixas fatais e 400 feridos. O exército dos patriotas, supostamente mais fraco pela inferioridade numérica e pela menor disponibilidade de armas e munições, subjugam dos exércitos mais poderosos da Europa, valendo-se da ideia revolucionária de travar a batalha ou combate decisivo, evitando a estratégia da conquista de fortalezas ou praças fortes, mentalidade de guerra que predominava em meados do século XVII. A primeira Batalha dos Guararapes, vitória das três raças, não seria ainda o desfecho das invasões holandesas. Com a derrota da segunda Batalha dos Guararapes em 1649 e com o enfraquecimento do poder naval, os invasores vêm-se cada vez mais acuados. Em 1654, após quase 25 anos de domínio holandês em Pernambuco, os holandeses capitulam. O dia 19 de abril de 1648 tem um significado bem mais amplo do que o inconteste êxito militar. No movediço Boqueirão, guardado pelos solenes montes, homens de crença e valor plantaram as sementes de duas instituições permanentes e indissolúveis, a nação e o exército brasileiro. O legado de Guararapes, de invencibilidade e grandeza, continua mais vivo do que nunca, garantindo nossas soberanas fronteiras em memoráveis campanhas externas, mantendo coeso e pujante este país-continente. O braço forte segue pronto a empunhar, ao primeiro sinal de perigo, a espada invicta de nossos heróis de Guararapes e do passado.